Olá, gente, seja bem-vindo aqui à nossa aula. Na verdade, a nossa continuação da nossa aula, né, sobre uma visão geral aqui do processo de produção, né, colocando quem são as pessoas responsáveis, né, pelo processo de produção. A gente já falou praticamente aqui os principais aqui, tá joia? Mas como eu falei, dependendo se for live action, se for 3D, 2D, a gente pode ter mais algumas pessoas aí incluídas. Aí eu resolvi aqui acrescentar aqui, falar aqui mais um pouco, tá, sobre as pessoas aqui para que você possa saber melhor como que é o processo de produção, tá? As pessoas envolvidas, os profissionais ali que estão envolvidos, tá joia? Bom, a gente também tem, né, principalmente aí, né, colocando aí no nosso filmagem live action, de direção live action, a gente também tem o que a gente chama de figurinista, né? Quem é o figurinista, né? Quem é essa pessoa, né, esse profissional aí? Ele é literalmente o responsável pelo guarda-roupa do elenco. A gente pode ver muito isso não só na parte de, né, de direção de cinema, né, ou seja, o figurinista colocando como juntamente conversando ali, né, até com o diretor de arte, né, colocando as pessoas de época, né, as localidades de época. Então as pessoas têm os seus costumes, têm o seu modo de se vestir. Então as pessoas vão estar literalmente entrando, né, literalmente naquela produção, naquela época. Né, nós temos muito isso nas novelas, né, nós temos nos seriados, nos filmes, né, na produção de TV, ou seja, em qualquer produção audiovisual aí a gente pode encontrar, principalmente nessas grandes produções, esse figurinista, né, que é responsável pelo guarda-roupa, né, de todo o elenco. Né, e esse profissional também ele pode desenhar ou providenciar o figurino, né, de acordo com as necessidades da história mesmo, né, e do roteiro. Tá? Então, até esse figurinista ele pode até ser uma pessoa responsável da moda, né? Ou seja, ele tem que, é até bom que ele tenha esses conhecimentos de moda, conhecimentos literalmente não só da parte física de manusear, de dirigir aquela área de produção, né, de roupas, mas é bom que ele tenha um conceito técnico ali, ou um conceito em si mesmo, né, um conceito, né, de toda a produção, de todo o funcionamento, de como que funciona uma gaveta, né, um guarda-roupa ali, né, daquele elenco, daquela produção, tá? Então é muito importante esse figurinista também aí, principalmente em grandes produções, mas isso não quer dizer que em pequenas e médias a gente também não pode ter, né? Isso vai de acordo com as nossas possibilidades que a gente vai estar, como eu já comentei, né, falando em outras aulas sobre o orçamento. Outra pessoa que nós também temos é o nosso diretor de áudio, ou também o técnico, né, de áudio, que é muito importante, muitíssimo mesmo. O áudio faz uma diferença muito grande em uma produção, tá? Então essa pessoa ela é responsável, tá bom, para estar trabalhando ali naquela produção em si, como responsável por todos os efeitos, a parte sonora, né, da produção, seja feito em pós-produção, ou até se colocar na produção alguns efeitos especiais, né, usando a parte do áudio em si, tá joia? Então, nós temos aí o diretor ou técnico de áudio, né, que é aqueles que especifica o equipamento, né, de gravação de áudio em si. Né, ele pode montar e verificar o bom funcionamento dos microfones, literalmente monitorar também essa gravação de som e até desmontar tudo, né, quando a gravação acaba. Tá? Então esse é um diretor mesmo, né? Ele pode ter assistentes, pode ter ali supervisores, tá? Mas assim, em geral, né, o responsável ali que a gente tem, né, pode também ter os operadores, que é o que eu vou estar falando, né, agora, né, mas em geral o diretor de áudio ele é responsável por essas particularidades que nós temos, tá? Outra pessoa aí que nós podemos ter também é o operador de microfone. Isso aqui a gente tem no nosso trabalho live action, né? Esse operador de microfone ele também é muito importante, porque ele vai estar ali principalmente na hora da produção, quando estiver fazendo a gravação, né, ele que vai ser o responsável pela parte do microfone ali, né, está em perfeita harmonia ali com os atores ali em atuação, para que possa captar um bom áudio, tá? Então ele literalmente ele assiste aos ensaios, né, ou seja, ele vai estar junto ali com os ensaios, ele decide sobre os microfones mais apropriados, né, para aquela ocasião, né, e onde esse microfone literalmente ele será colocado para a gravação da cena, né, se for aqueles microfones estáticos, né, que ele não precisa ficar ali naquela conversa, assim, no caso, né, que quando for
uma conversa entre dois atores ali, né? Ele fica com aquele mastro, né? Aquele bastão, né? Com o microfone na ponta, segurando ali no processo de gravação, né? Daquela cena, tá? Então esse profissional, né? Ele deve ter literalmente também os braços fortes, né? Para segurar o microfone, né? O que a gente chama de mukbang, né? Que é como esse processo que eu acabei de falar, né? Quando tem um diálogo ali, ele tem que segurar, né? Então ele tem que segurar o que? Acima dos atores, né? Porque está tendo aquela gravação, né? E às vezes pode ser até por período grande de tempo, tá? Então ele é muito importante e ele precisa ter essa capacidade de atenção, né? Literalmente atenção técnica, né? Uma atenção física, né? E para conseguir fazer um bom trabalho, né? Como um operador de microfone, tá bom? A gente também tem ali, né? No nossa filmagem live action aí, que a gente chama de operador de videotape. Bom, o que seria esse operador de videotape? Né? Aquele que especifica, né, o equipamento de gravação de vídeo e demais acessórios, né? Ou seja, opera o gravador de videocassete e monitora a qualidade de gravação de vídeo. Isso quando é naquela coisa mais arcaica, né, do videocassete, essa parte em si. Tá? Mas hoje o operador de videotape a gente pode falar que é aquela pessoa que vai estar lá na mesa, né, vai estar monitorando, pode estar colocando ele lá. Tá bom? Então a gente também tem esse responsável aí, tá? O operador de vídeo, tá joia? Da nossa produção. E também operar, né? Toda a parte física mesmo dos acessórios, né? Dos vídeos, né? Que vai estar ali juntamente com a câmera, né? Com as pessoas ali responsáveis por esse departamento, tá joia? Falando aqui outro também que nós podemos ter é o que a gente pode ter. Ah, tá, lembrei aqui de outro, que é na parte da gravação. O que seria continuista, né? Continuista, né? Bom, durante as gravações que a gente tem, né, na nossa produção, na nossa produção, a gente tem aquele cara que vai anotar cuidadosamente os detalhes de continuidade de cada tomada. Ou seja, ele que vai ser o responsável de fazer até como se fosse o PDV ali, né, de uma cena para outra em relação ao que vai ser melhor para isso, né, para assegurar literalmente a compatibilidade entre as cenas. Tá? Então até esse responsável ele tem que ter um conhecimento em si daquela área, daquela tomada, daquela parte como filmagem. Tá? Porque ele vai ter que fazer todas essas anotações em si. Ele literalmente é um trabalho assim, um trabalho muito importante, né? Super importante mesmo nas gravações realizadas, principalmente também fora do estúdio, por exemplo, com uma câmera só, né? Que é né? Então assim, esse continuista, né, ele também pode ser responsável por recolher a assinatura dos atores, né, no formulário de permissão para a utilização da imagem dele, né, ao final da gravação. Tá? Então a gente também pode colocar para esse continuista que ele está fazendo, tá bom? Então ele também é muito importante aí na nossa produção, aí também, tá bom? Principalmente numa produção de TV. Outra que a gente vai estar falando também que até também na parte de TV, né, na produção de TV, a gente tem o que a gente chama de operador de GC, não é CG, né, de computação gráfica, é de operador de GC. O que seria isso? É o operador de gerador de caractere, né, que é aquele cara que seleciona as fontes, né, os tipos de letras, né, e digita os títulos, subtítulos e crédito do programa no gerador de caracteres, né. A gente já pode, com certeza você já viu isso aí na TV, quando está passando lá o programa, e aí está falando sobre aquela, até por exemplo, é uma notícia, está falando sobre aquele notícia em si, e aí aparece a descrição embaixo na tela da sua TV. Tá? Então quem escreveu aquilo ali foi esse operador de GC aí, tá bom? Que é o gerador de caracteres, tá? Então ele pode colocar isso, né, como título, subtítulo, até os créditos, enfim, tá bom? E esses textos são literalmente, né, como a gente já está acostumado a ver, são sobrepostos à imagem, né, durante a edição ou transmissão do programa ao vivo mesmo, tá bom? Então os computadores estão substituindo até também os geradores de caracteres nas produtoras e emissoras de TV, né? Hoje a gente já tem um sistema um pouco mais avançado, mais tecnológico, tá? de TI, né? De computadores que já estão substituindo também esses geradores aí de caracteres, tá joia?
E é isso. Então, assim, tem mais alguns aqui que eu vou estar comentando aí com vocês, né, pra gente finalizar. E o que eu queria comentar com vocês é isso em relação à parte da direção, tá joia? Então, assim, a gente vai estar dando uma parada aqui, a gente vai finalizar, né, dessa visão geral das pessoas na próxima aula, tá? Para que vocês estejam mais treinados sobre todas as pessoas que estão envolvidas no processo ali da sua produção, tá bom? Então, a gente vai dar uma paradinha para a gente partir para a próxima aula. Então, até lá.